Pensa num e-mail, um que a gente usa para se inscrever numa newsletter. A nossa ideia é rastrear o que acontece com ele desde o momento do enviar, como ele é usado e até o nosso direito de pedir para que ele seja apagado. E para guiar a gente nessa viagem, temos em mãos um guia super completo da Escola Superior do Ministério Público da União sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD. É uma forma excelente de olhar para isso, porque a LGPD, no fundo, é sobre essa jornada, né? Ela basicamente cria um mapa de regras para o caminho que os nossos dados fazem. E ela não surgiu do nada, faz parte de um movimento global que entende que a nossa privacidade é um direito fundamental. A lei veio para dar ao cidadão assim o controle, a bússola, para navegar e exigir transparência de quem usa suas informações, seja o governo ou uma empresa. Exato. E para começar essa jornada, a gente precisa definir o que exatamente estamos protegendo. Porque quando a gente fala em dados pessoais, a cabeça vai direto para o óbvio, né? CPF, RG, endereço, mas o buraco é bem mais embaixo. O conceito é muito mais elástico do que aquela ficha de cadastro que a gente preenche. Muito mais. A definição da lei é de propósito bem ampla, sabe? É qualquer informação que sozinha ou junto com outras pode identificar uma pessoa. E aí entra um universo de coisas, o seu histórico de compras, os lugares que você frequenta registrados pelo GPS, seus likes numa rede social. Ou até os famosos cookies, que seguem a gente pela internet. Eles não sabem meu nome, mas sabem que a pessoa X pesquisou sobre viagens, comprou um casaco e ouve um certo tipo de música. Se juntar tudo, eles montam um perfil tão preciso que o nome vira quase um detalhe, né? Exatamente. Você acabou de descrever um processo de identificação indireta. E a lei protege isso. E um ponto que é fundamental, essa proteção vale para o mundo digital e para o analógico também. Aquela ficha de hotel que você preencheu com caneta está sob o escopo da LGPD tanto quanto o banco de dados de uma gigante de tecnologia. O que importa é a informação, não o formato. E é só para pessoas, certo? Dados de uma empresa, tipo o CNPJ ou o balanço financeiro, isso não entra na história. Perfeito. A lei protege pessoas físicas, cidadãos. Pessoas jurídicas têm outras leis para proteger seus segredos comerciais e tudo mais. Mas a LGPD, o foco dela é o indivíduo. Certo, mas e quando os nossos dados já estão, digamos, em locais públicos? Por exemplo, o nome de um servidor público num portal de transparência. Tá lá para todo mundo ver. Isso quer dizer que uma empresa pode pegar esse dado e usar para vender um produto para essa pessoa? Essa é uma das dúvidas mais importantes e onde muita gente se confunde. A resposta é um sonoro não. O fato de um dado ser público não tira a proteção dele. A LGPD funciona com base num princípio-chave, que é o da finalidade. O dado do servidor está no portal com a finalidade de garantir a transparência pública. Usar esse dado para qualquer outra coisa, marketing, análise de crédito, o que for, é um desvio de finalidade. É uma violação da lei. O dado é público para um fim específico. Ele não é terra de ninguém. A ideia da finalidade é o ponto central, então. E essa ideia deve ser ainda mais crucial quando a gente fala de dados que são, por natureza, mais perigosos, digamos assim. Imagino que a lei não trate o meu e-mail da mesma forma que trata, sei lá, a minha impressão digital. Nem de perto. A lei cria categorias, níveis de proteção. O seu e-mail é um lado pessoal comum. Já sua impressão digital, por ser um dado biométrico, cai numa categoria especial chamada de dados sensíveis. E o que mais entra nessa categoria de alta segurança? Pensa em informações que, se usadas do jeito errado, têm um potencial gigante para causar discriminação. A gente está falando de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados sobre saúde ou vida sexual e dados genéticos ou biométricos. Ou seja, basicamente tudo aquilo que poderia ser usado para me negar um emprego, um seguro de saúde ou até para me constranger publicamente. Precisamente. Por isso, a regra para tratar dados sensíveis é muito, mas muito mais rigorosa. A empresa ou órgão público precisa de uma justificativa legal bem mais forte e geralmente do seu consentimento explícito. E tem que ser destacado para aquele fim específico. Não pode vir escondido no meio dos termos de serviço, sabe? Falando em proteção especial, e as crianças e os adolescentes?
O mundo digital hoje é o parquinho deles. A LGPD olha para eles com uma lupa. O tratamento de dados de menores de idade precisa sempre visar o melhor interesse deles. A regra geral é que precisa do consentimento de pelo menos um dos pais ou do responsável legal. E tem uma proteção prática muito boa. Um aplicativo ou um jogo não pode exigir que a criança dê mais dados do que o estritamente necessário para a atividade funcionar. Acabou aquela história de pedir acesso à sua lista de contatos inteira para um joguinho de quebra-cabeça. Isso é uma barreira bem importante, né? Contra a coleta desenfreada de dados dos mais jovens. Agora, tem alguma forma de usar os dados sem que a LGPD se aplique? Eu ouvi falar em anonimização. Soa meio filme de espião. É menos James Bond e mais estatística, mas a ideia é essa sim. A anonimização é um conjunto de técnicas para tirar qualquer chance de ligar aquele dado a uma pessoa. Por exemplo, uma pesquisa de saúde pode usar dados de milhares de pacientes, mas depois de tirar nomes, CPFs, endereços e agrupar as idades em faixas, tipo 30, 40 anos, fica impossível saber de quem era cada informação. A partir do momento que o dado é de fato anonimizado, ele deixa de ser um dado pessoal e a LGPD não se aplica mais a ele. Mas e se for preciso reverter o processo? Se o hospital precisar contatar um paciente específico daquela pesquisa? Aí a gente entra numa técnica no meio do caminho que é a pseudonimização. Imagina que, em vez de apagar os nomes, a gente substitui cada nome por um código único, tipo paciente 123. A lista com os dados da pesquisa só usa esses códigos e, separado num cofre digital, a gente guarda a chave que liga paciente 123 ao João da Silva. Assim, os dados da pesquisa ficam protegidos, mas se tiver uma necessidade legítima, quem tem a chave consegue reverter o processo. É uma camada de segurança muito forte. Entendido. Então, os dados são classificados por nível de risco. Agora, vamos voltar para a jornada do nosso e-mail. Eu me inscrevi na newsletter. O que acontece depois? Como a lei vê o ciclo de vida desse dado? A lei enxerga o processo todo, do começo ao fim. A primeira fase é a coleta, que foi o que você fez ao preencher o formulário. A partir daí, o dado entra na fase de retenção ou armazenamento, né? Fica guardado num servidor. Depois vem o processamento, que é qualquer uso que se faz dele, segmentar a lista de e-mails por interesse, por exemplo. Pode ter também o compartilhamento, se a empresa usa um serviço de e-mail marketing externo. E, o que é crucial, a última fase, a eliminação. Quando o dado não serve mais para a finalidade original, digamos, a newsletter acaba ou você cancela a inscrição, ele tem que ser apagado de forma segura. Não pode ficar guardado para sempre só para garantir. Exatamente. O princípio é que os dados só podem ser mantidos enquanto forem necessários para a finalidade que foi informada lá no início. Certo. E para gerenciar esse ciclo todo, não basta ter regras. Precisa ter responsáveis. Quem são os jogadores-chave nesse ecossistema? Basicamente, tudo gira em torno da relação entre o controlador e o operador. O controlador é quem manda no jogo. É a empresa que decidiu coletar o seu e-mail para newsletter. Ele define o porquê e o como. No nosso exemplo, seria a empresa dona da newsletter. Perfeito. Só que essa empresa raramente faz tudo sozinha. Ela pode contratar uma outra empresa de tecnologia para guardar os dados na nuvem ou para fazer os disparos de e-mail. Essa segunda empresa é o operador. Ela é a mão na massa, sabe? Age sobre as ordens do controlador. E aqui é que está o ponto. Se o operador, a empresa de tecnologia, sofrer um ataque hacker e os e-mails vazarem, a culpa é de quem? Não foi minha, foi do meu fornecedor. Isso força as empresas a serem super cuidadosas na hora de escolher seus parceiros. E para garantir que as regras do jogo estão sendo seguidas dentro da empresa, existe tipo um árbitro? Sim, que é um encarregado de dados. Muita gente conhece pela sigla em inglês, DPO, de Data Protection Officer. Ele é a ponte entre a empresa, os titulares dos dados e a autoridade que fiscaliza. É para ele que você manda um e-mail para perguntar quais dados a empresa tem sobre você. E, por fim, temos o xerife da cidade, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o órgão do governo que fiscaliza, orienta e, se precisar, aplica multas pesadas. Ok, o cenário está montado. A empresa tem meu e-mail, os papéis estão definidos. O que é que eu, na prática, posso fazer amanhã para exercer meu poder sobre esse dado? Quais são os meus direitos? O princípio que comanda tudo é o da autodeterminação informativa. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Os dados são seus, você decide. A partir daí, nascem vários direitos práticos. Primeiro, o direito de acesso.
Você pode chegar para qualquer empresa e perguntar: quais dados vocês têm sobre mim? E eles são obrigados a responder de forma clara. E se eu vi que meu endereço está errado ou, sei lá, desatualizado? Aí entra o direito de correção. Eles têm que consertar. Mas o poder vai além. Você tem o direito à eliminação. Se aquele dado não for mais necessário para a finalidade original ou se foi coletado sem uma base legal correta, você pode exigir que ele seja apagado. E o mais importante de todos, imagino. Eu posso mudar de ideia? Se eu dei meu consentimento para receber a newsletter, posso voltar atrás? A qualquer momento, esse é o direito de revogação do consentimento. É simples como clicar num link de cancelar inscrição. E a partir daquele momento, eles não podem mais usar o seu dado para aquela finalidade. O poder está sempre na mão do titular. E se uma empresa simplesmente ignorar os meus pedidos? Ou se os meus dados vazarem e eu tiver um prejuízo com isso? A responsabilidade é um pilar da lei. Como a gente falou, controlador e operador são responsáveis por reparar qualquer dano, seja ele financeiro ou moral. Se um vazamento de dados permitiu que um golpista abrisse uma conta no seu nome e sujasse o seu crédito, a empresa que falhou na proteção pode ser obrigada a pagar uma indenização. Mas existe alguma situação em que a empresa pode dizer a culpa não foi minha? Algum tipo de escudo legal? Sim, a lei prevê 3 situações bem específicas em que a responsabilidade é excluída. Primeiro, se a empresa provar que nem sequer realizou o tratamento de dados do qual ela é acusada. Segundo, se ela provar que, apesar de ter tratado os dados, não houve nenhuma violação à legislação. E terceiro, que é a mais comum, se o dano foi causado por culpa exclusiva do próprio titular. Tipo se a pessoa caiu num golpe de phishing e entregou a senha. Exato. Ou de terceiros, como um ataque hacker de altíssima complexidade que era impossível de prever ou evitar. Faz sentido. E para fechar o quadro, existem áreas onde a LGPD simplesmente não entra? Situações em que a lei diz, olha, aqui não é comigo. Sim, e são exceções importantes. A LGPD não se aplica ao tratamento de dados feito por uma pessoa para fins puramente particulares e não econômicos. A sua agenda de contatos pessoal no celular, por exemplo, não precisa seguir a LGPD. Graças a Deus. Já estava imaginando ter que pedir consentimento para guardar um número de um amigo. Exato. Também fica de fora o uso para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. E uma exceção muito importante, a lei não se aplica a atividades de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou investigação de crimes. As polícias e agências de inteligência operam sob outras regras. Perfeito. Acho que a gente completou a jornada do nosso dado. Desde a coleta, passando pelo tratamento, os responsáveis, até os nossos direitos e as exceções. Se a gente tivesse que resumir tudo isso numa ideia central, qual seria? Olha, a grande conclusão aqui não é sobre burocracia ou ter que se adequar à lei. É sobre uma inversão de poder. Antes da LGPD, os nossos dados eram vistos como um recurso a ser explorado pelas empresas. Agora, a lei redefine os dados como uma extensão da nossa identidade, algo que nós emprestamos sob condições bem estritas. Essa mudança de mentalidade, de recurso para a identidade, é o que realmente está em jogo. Uma extensão da nossa identidade no mundo digital. É uma forma muito poderosa de ver a questão. E isso me leva a uma reflexão final, que vai até além do que a lei diz. A lei nos dá o direito de escolher essa tal autodeterminação informativa. Mas no nosso dia a dia, quando a gente aceita os termos de um serviço ou os cookies de um site, será que a gente está realmente escolhendo? Ou a gente só está seguindo um ritual para acessar o que a gente quer? A lei nos deu o poder no papel, mas a pergunta que fica é: como a gente transforma esse poder teórico num controle real e consciente no nosso cotidiano digital?